Jefferson aqui, pode me chamar de compadre. Hoje nós vamos conversar sobre o como a tecnologia ela muda a geopolítica. Eu já falei isso em outros vídeos, foi eu acho que o primeiro onde eu falei do Warzone, se não me engano, e tem mais falando sobre o metaverso, né? O primeiro e o segundo vídeo desse canal é falando sobre isso. Mas o que eu vou tratar hoje? Eu vou falar do Felca, né? Nosso querido Felca, que vem usando da sua influência e do seu alcance para tratar de temas sensíveis e importantes, né? E recentemente ele fez um vídeo, para quem não está contextualizado, falando sobre a adultização de crianças. O que é essa adultização? É o próprio nome já diz, é você pegar hábitos, comportamentos, estilos de se vestir de pessoas adultas e colocar em pessoas mais jovens. E o Felk ele denunciou isso, num vídeo dele está sendo bem polêmico, muito falado. Muitas pessoas, que nem o Joel Pavinotti, lá do canal Iconografia da História, que eu já citei semana passada aqui falando, foi a dar dicas para ele, porque ele tá mexendo com gente poderosa, tratando nisso, né? E vamos tirar algumas reflexões da parte política sobre esse fato, né? Já que nesse canal a gente trata de geopolítica, né? E políticas em geral, vamos puxar pro nosso lado. Primeiro ponto que eu quero tratar, né? É como a tecnologia atual ela dá voz para diferentes tipos de pessoas poder falar. Um tempo atrás, assistindo um podcast do Vilela, estava o Robson Farenaso. Ele é um oficial reformado, que é uma outra palavra para aposentado, que os militares usam. E ele mencionou, ó, Vilela, antigamente pra você falar, você tinha que ir na Globo, SBT, Record, né? Hoje em dia você tem 6 milhões de pessoas aí que lhe assistem e você tá dando voz pra um cara que nem eu. A internet ela traz essa capacidade de dar voz para quem tem qualidade e sabe engajar, entende? Então, o que que é a questão? A internet ela permite isso para que outras pessoas possam expressar sua opinião. E o Felca, nesse caso, ele está usando por uma questão bem simples. Ele está usando para fazer denúncia. E nisso ele consegue ganhar força, ele consegue se blindar de possíveis ataques, porque senão ele se torna um Marte, óbvio. Quando eu menciono aqui, ele está mexendo com gente poderosa, que a gente pode citar um exemplo de quem é uma pessoa poderosa, duas pessoas. Vamos conversar pelo Jeff Epstein, que é um caso mais antigo e menor, e agora o caso do Pediri, que a gente vê acontecendo, e tem mais um possível caso maior que o do Pediri para estourar. Vocês veem que, e sem mencionar uma coisa, o tráfico humano cresceu desde 2020 25%. Então é um assunto sério. Toda essa parte humana, né? Que acaba querendo ou não, aquela pessoa que quer ser adulta antes da sua hora são as maiores vítimas desse tráfico. Mas voltando aqui, porque as consequências. Primeiro que eu falei é o alcance, a capacidade de falar. Segundo ponto, você meio que tem uma guerra assimétrica nesse contexto. Você vamos dar um exemplo assim. Vamos pegar a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é uma potência muito maior que a Ucrânia. A Ucrânia, ela, graças à tecnologia, ela consegue se equiparar à Ucrânia, à Rússia ali, perdão. A Ucrânia se equipara à Rússia. Um cara que nem o Felka, ele consegue, graças à tecnologia, ele desafiar oligarquias que estão presentes aí, que lucram com isso. Eu não vou nem chegar ao ponto de a gente fazer assim conversa falando de tráfico humano, entre essas outras coisas. Mas vamos fazer um comparativo. Eu trabalho na indústria do jeans. Um shorts, ele é vendido a R$ 100 e uma calça é vendida a R$ 100. Só que o tecido necessário para você fazer uma calça, você faz 3 shorts. Ou seja, é muito mais lucrativo você vender mais shorts. Mas geralmente aqueles shorts, quanto mais curtos, eles são vendidos para pessoas mais adultas, né? Por quê? Porque a finalidade dele é para essas pessoas que têm mentalidade, capacidade de discernir. Quando você chega numa pessoa menor de idade, empodera ela falando que ela tem a mesma capacidade com uma pessoa adulta, você adultiza essa pessoa vai querer ter esse estilo de vida que nada contra quem tem, desde que seja maior de idade, e assim ampliando o leque da indústria para poder vender mais. Então, quando eu falei de inimigos poderosos, eu estou me referindo à indústria, não ao grupo criminoso, entre essas outras coisas, mas principalmente à indústria, que vai através dos seus proxy, um exemplo, o que a gente pode dar de proxy, só que de outra área, é o Felipe Neto, que é um proxy do PT, que ele vai lá e faz as coisas a mando do PT. Então, não sei dizer quem seriam os proxies, né? Mas provavelmente virá gente que vai atacar a questão da honra do nosso querido Felca, que fez essa denúncia muito grave e muito importante que tem que ser falada. Então, a gente trazendo de novo aqui, porque eu estava falando,
você vê que uma pessoa, ele é grande, tem 4 milhões de inscritos, sim, mas ele é pequeno dentro de um contexto gigantesco. Ele faz um vídeo polêmico, outras pessoas, que nem o Peter Jordan, vai lá, fala, o Joel Pavinotti, isso também é uma proporção muito grande. E você já está tendo o governo se movendo através disso. Agora vamos falar mais específico do nosso caso do Brasil. Não sei se você sabe, eu tenho um podcast chamado Prosa de Compadre. Ah, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Calma, calma, gafanhoto. Num episódio veio um homem chamado Edilson Ribeiro. Ele foi policial investigativo por 25 anos na fronteira do Brasil. Ele não é qualquer um. Ele entende de investigação. E ele falou uma coisa muito simples. Aqui no Brasil, como é investido pouco em recurso na parte de material para você fazer investigação, essas coisas, para um caso ele ganhar proporções e ser investigado de maneira séria, a ponto que os culpados não tenham como fugir, ele tem que ter repercussão na mídia. Então, grave esse ponto. No passado, para um caso ganhar repercussão, tinha que ser uma Rede Globo da vida. Vamos tratar a Globo, que é a maior. A Globo, vamos dizer assim, que ela tem uma certa predisposição a evitar confrontos com aquelas pessoas que a patrocinam, ou seja, com a indústria. É muito mais fácil para um cara que nem o Felca vir denunciar do que a Globo. Ou seja, você está tendo um reequilíbrio de poderes na sociedade novamente. As oligarquias estão começando a tremer na base. Elas estão começando a ser enfraquecidas, porque a base ela está se juntando e indo contra os interesses da oligarquia. Porque é isso que eu falei agora há pouco no tema que eu citei, de você adotizar o público, principalmente as mulheres, que acaba sendo o que mais gasta, você traz lucro para a indústria de roupa, que é no caso da moda, cosméticos, bijuterias, entre outras indústrias que são as mais lucrativas que a gente tem nessa área. Também tem a prestação de serviço, que vai ter outras áreas que vai ganhar para maquiagem, maquiadoras. Então, de um certo jeito ou de outro, você vai ter um aumento para essas indústrias de lucro. Então, esse é umas pessoas poderosas que ele está mexendo. Não, assim, só quero colocar um parênteses aqui. Não vamos dizer que essas indústrias são más ou são ruins. Tem uma frase com um cara chamado, eu não lembro o nome do cara, mas lembro o canal dele, Caverna Medieval. Ele fala: não existe mocinhos e vilões, só pessoas com seus interesses. Do mesmo jeito que essa indústria tem os interesses deles, nós temos que ter nossos interesses, que é proteger as pessoas mais novas desses perigos que caem do adultização do lado errado, né? Acho que qualquer tipo de adultização é errado. Eu ia falar de trazer de responsabilidades, questão financeira, mas acho que isso também não é uma coisa para o jovem pensar. O jovem ele tem que pensar em fazer aquilo que corresponde à idade dele. Mas eu acho, vou dizer assim, estou feliz pelo Felco ter feito essa denúncia. Ele está de parabéns. E a gente vamos ficar de olho, assim, em todos os casos que a gente puder ver, tirar as repercussões do ponto. Porque a gente consegue comparar, fazer um paralelo do Felco com a Ucrânia e da Rússia com essas grandes oligarquias, que nem eu falei, da moda. Então você percebe que a tecnologia, seja qual for o campo, seja um campo do debate, o campo da denúncia, o campo militar, ela está permitindo dar voz e força e empoderando os menores, trazendo uma equidade maior para a sociedade, fazendo o que a gente pode dizer uma distribuição de renda, uma distribuição de poderes, fazendo com que quem quer e vai de atrás consiga aquilo que deseja. Eu acho interessante essa reflexão que a gente teve aqui, né? Como é interessante que você pode pegar conceitos da geopolítica e da política em geral e tratar qualquer assunto, porque a política é polis ideias, múltiplas ideias, então tudo é política. E a geopolítica nada mais é que a explicação da política pelo meio geográfico. E a internet é um meio geográfico que a gente tem hoje, digital, mas é. Vamos falar mais sobre a internet, mais sobre esses outros casos, mas o que eu poderia falar disso hoje fica por aqui. Quero desejar um forte abraço para vocês. Pedir para que se vocês se inscrevam nos outros canais da nossa iniciativa aqui da casa, o Prosa de Compadre, o Projeto Malaquias, o Além da Quimera. E agradecer por todo mundo que ficou até aqui. Um forte abraço, uma ótima semana e um bom final de semana. Não sei quando você vai estar assistindo isso. E até mais.